E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, bora pro vídeo de hoje. No dia 21 de abril a gente teve essa manifestação lá em Copacabana, né, dos bolsonaristas e... assim, teve bastante gente. Não foi tão grande quanto a manifestação, acho que era do 7 de setembro, sei lá, a manifestação com foco na última eleição. Tava super lotado, mas tinha bastante gente. Porém, por não ter tanta gente quanto uma outra manifestação bolsonarista do dia 7 de setembro, teve muito esquerdista falando que flopou. Flopou o ato, olha só, nem tinha tanta gente assim. Estavam tentando menosprezar a manifestação. Só que aí os petistas decidiram fazer a sua manifestação também, né? No Dia do Trabalhador. Uma data muito simbólica pra eles. Faz todo sentido do mundo. Dia do Trabalhador, uma manifestação com um monte de gente que não trabalha. E aí, esse foi o resultado da manifestação petista. Isso, senhoras e senhores, é um flop. Isso aqui é um flop, tá? Só tem bandeira. Tem mais bandeira do que pessoa ali, se duvidar. Cada pessoa tá com 2 bandeiras, só tem uns bandeirão pra fazer volume. Não tem ninguém. Cara, sério, isso aqui é bizarro. E eles tentaram fazer show ainda, tinha umas apresentações rolando, nem sei quem é que fez show nesse lugar. Mas eu cheguei a brincar aqui quando eu fui compartilhar. Isso aqui é um flop. Se eu marcar um show da minha banda pra amanhã numa cidade completamente aleatória, eu coloco mais gente do que isso. Simplesmente bizarro. E aqui tem uma matéria, ó. Se nem a mídia tá conseguindo passar pano é porque a coisa tá feia mesmo. Flopou de verdade. Olha só. Olha, eu vou te falar, você falou sobre as ausências. Tem ausência de trabalhador lá, inclusive, viu, Thales e Josias? A nossa reportagem tá lá neste momento, que o nosso repórter diz, o que a gente vê aí é só bandeiras, assim. Público muito baixo no ato que está sendo realizado lá no estádio do Corinthians. Não teve muita adesão do povo, não, pelo que a gente perceber. Até este momento, segundo os relatos da reportagem que está lá no local. O Vanderlei tá acompanhando. Foi isso, mano. Foi ridículo. Foi ridículo mesmo. Isso é um flop. Não existe a menor comparação. É simplesmente bizarro. A esquerda, e assim, essa galera toda com bandeira, provavelmente não tá lá de graça, né? Ainda tem esse ponto. Com certeza não foram eles que confeccionaram essas bandeiras. E é muito estranho, porque parece realmente, sabe, um negócio muito artificial. Não tem quase ninguém. E os que tem parecem aqueles, sabe, aqueles pelego contratado? Eles pagam pra ter lá uma... Eles acharam, né, que eles iam dar uma preenchida com essa galera ali, junto com os bandeirão, e aí o resto talvez fosse o povo, né? Mas não deu ninguém. E se duvidar, os que estavam lá ainda eram um bando de atores contratados. Cara, é surreal. Esse cara ter vencido as eleições é um negócio muito bizarro, velho. Muito bizarro. E é claro, né? Aí o pessoal já começou a cobrar, né? Porque o Guga Noblar, como é que ele fala disso aqui, ó? Lula pede votos pra Boulos na corrida pela prefeitura de São Paulo. O maior medo de Ricardo Nunes é que a eleição vire uma disputa Lula versus Bolsonaro. Esse é o caminho pra derrota do atual prefeito. É que assim, a análise do Guga Noblar, ela é bizarra em muitos níveis, tá? A gente já vamos esmiuçar. Mas primeiro, ponto central. É engraçado que nessa manifestação, que foi um flop gigantesco, ele não fala isso, ó. Mais uma imagem do flop. Deu o bozoloide, mas menos que o esperado de novo. Engraçado, eles estão sempre esperando muito mais, né? Eles acham que não existe ninguém de direita, o bolsonarismo flopou, derreteu, não tem mais ninguém. Eles estão sempre esperando manifestações bizarramente gigantescas. Porque mesmo quando tem muita gente, pra eles é flop. Porque esperavam mais, né? E agora essa manifestação que não deu ninguém mesmo. Isso aí não é flop. Eles não esperavam mais do que isso? Cara, não, assim, é bizarro. Como vocês viram, o flop foi tão ridículo que nem a extrema imprensa comprada pelo Lula teve como disfarçar. Mas ainda assim tem os que são muito pelego mesmo que tentam, né? Tentam ignorar, não falam sobre isso. Mas tem outras coisas bizarras nessa fala do Guga Noblar. Ele tá insinuando aqui que se transformarem essa eleição de São Paulo entre um Lula versus Bolsonaro, é melhor pro Boulos. Só que esse próprio evento meio que contradiz isso. Porque o Bolsonaro convoca uma manifestação e dá isso aqui de gente. O Lula convoca uma manifestação, não vai ninguém. Então, beleza, por mais que o Lula tenha vencido por 1% nas últimas eleições super esquisitas, que tiveram todas as maracutaias do STF e do TSE que a gente cansou de ver nos Twitter Files, não dá pra dizer que esse cara é mais popular hoje em dia. E que se eles transformarem essa eleição no Lula versus Bolsonaro, isso é muito bom pro Boulos. Na verdade, eu acho que isso é pior pro Boulos, porque até então ele tá indo bem nas prévias, né, que estão fazendo, nas pesquisas, porque eu acho que ele é um nome forte, é um nome conhecido, simplesmente não porque o cara é bom. Mas convenhamos também, Ricardo Nunes é uma merda. Então também tem isso, né? O principal nome concorrendo com o Boulos é uma bosta. Só que qualquer nome que não seja o Boulos já é melhor. E mais um detalhe, ó, Lula pede voto para Boulos na corrida pela prefeitura
prefeitura de Sampa. E o Guga Noblar, supostamente um jornalista, né? Diz ele que é jornalista. Mas ele esqueceu de falar que o Lula não pode pedir voto pro Boulos, que a gente ainda não tá em época de campanha. Isso é literalmente crime eleitoral. E o Rubinho Nunes já até fez essa publicação falando, ó, processei Lula e Boulos por campanha antecipada. Mais um crime eleitoral feito pela esquerda. Lula, em pleno evento de 1º de maio, pediu voto explicitamente para Guilherme Boulos do PSOL. Esse flagrante crime eleitoral não ficará impune. Não permitirei que Lula tente impor o seu lacaio na prefeitura de São Paulo na base do tapetão. A esquerda, mais uma vez, vai ter que me enfrentar na justiça. Então, é isso. Aparentemente, já estão acionando a justiça contra o Lula e o Boulos. Vai dar alguma coisa? Não dá pra saber, porque a gente já viu, né, que a nossa justiça é super limpa e não tem lado, né? Eles não têm lado. Não estão favorecendo ninguém. Então vamos ver se o Lula pode cometer crime eleitoral de forma explícita e inquestionável como essa e sair de boas. Não acontecer nada. Parece que... Eu não sei, eu vi as pessoas comentando sobre esse crime eleitoral ao longo do dia no Twitter. Tem gente falando que a chapa pode ser caçada, né? Não sei, talvez o Boulos não possa ser candidato. Eu não sei até onde pode ir a punição por isso, né? Por fazer campanha antecipada. E tem alguns agravantes também. O Kim Kataguiri falou isso aqui, ó. Pra vocês entenderem o tamanho do problema que o Lula arrumou. Ele não só fez campanha antecipada pro Boulos, que pode render até a cassação do registro de candidatura, como fez isso no canal estatal de televisão. Tiveram que correr pra pagar a transmissão. Matéria do Globo. Governo Lula apaga das redes transmissão do ato 1º de maio após pedido de voto de Lula a Boulos. Prática é vedada pela lei eleitoral, pois só pode ocorrer após o início oficial da campanha. Isso aqui é tão bizarro também, né? Porque, pô, o Lula, ele é novo na política. O Lula é que, assim, ele é muito inexperiente. Ele não sabe como é que funciona. Ele não conhece as leis eleitorais, né? Tadinho do Lula. Ele não sabia que não podia pedir voto pro cara fora do período eleitoral. Ele não sabia. Isso é simplesmente bizarro, mano. Pro maluco fazer uma dessas na TV estatal, com 50 anos de política nas costas, é pela certeza de impunidade. Não tem explicação um negócio desses. Como que o cara faz isso? Quem também compartilhou esse vídeo, né? O ato flopou tanto que teve humilhação da equipe ao vivo. O Painho tá pistola. O próprio Lula reconheceu que foi um fracasso a manifestação e já na manifestação ele falou. Culpou os ministros e deputados. Ó. Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele é responsável pelo movimento social brasileiro. Não pense que vai ficar assim. Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato e eu disse para ele, ô Márcio, o ato tá mal convocado. O ato tá mal convocado. Nós não fizemos... Ontem, um dia antes, ele falou que o ato tava mal convocado. E o problema é esse. O problema é, foi mal convocado o ato. Se tivesse sido bem convocado, aí tinha, pô, enchido de gente. Ah, pelo amor de Deus, ninguém cai nesse papinho mais. Esse governo é um fracasso completo. A gente vai ver em mais matérias aqui, mas vamos lá. O esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas, de qualquer forma, eu tô acostumado a falar com 1000, com 1 milhão, mas também, se for necessário, eu falo apenas com uma senhora maravilhosa que tá ali na... Oh, como ele é querido, que gente boa esse cara, hein? Tá acostumado a falar com meia dúzia de pelego, né? Porque, cara, tá cada vez mais explícito que esse maluco aqui não movimenta ninguém. Na verdade, eu tenho até que aplaudir a audácia deles de convocar um ato. Depois da manifestação grande de São Paulo e da manifestação legal lá de Copacabana, os caras fazerem uma convocação pro Dia do Trabalhador e escancarar a discrepância dessa maneira é uma audácia e tanto, hein? Porque eles estavam tentando emplacar essa narrativa de que os atos bolsonaristas floparam. Só que agora, com um ato petista pífio desse jeito, vai falar o quê? Cara que eles vão ter pra continuar falando que as manifestações da direita foram terríveis, foram um fracasso. Nossa, não deu ninguém, bem abaixo do esperado. Isso aqui é que é bom? Cadê o apoio ao governo incrível? Ao ótimo mandato que vai fazendo o papai Lula? Cadê? Onde é que estão os apoiadores? Onde é que estão os 50 milhões de eleitores desse cara, velho? E detalhe, tá? Esse ato do Lula foi em São Paulo. Então nem deveria a gente estar comparando com a manifestação em Copacabana, porque foi em São Paulo, que é uma cidade muito mais populosa. Então deveria se comparar com a manifestação na Paulista, que foi maior ainda. Compara esse ato com o ato da Paulista, com a manifestação da Paulista, e simplesmente fica inacreditável. Onde é que estão os eleitores? Porque assim, a discrepância é grande demais pra gente ficar naquele discurso de... Existe uma diferença, né, entre a intensidade do apoio, a quantidade. Teve
muita gente que votou no Lula simplesmente porque não queria o Bolsonaro. Da mesma forma, também teve muita gente que votou no Bolsonaro porque não queria o Lula. Mas é uma diferença muito grande, cara. É assim, é bizarro. Não é um pouco menos de apoio, um pouco menos de adesão, um pouco menos de intensidade. É uma manifestação gigante contra uma que não existe. Sem sacanagem, eu já fiz shows pra muito mais gente do que essa manifestação do presidente da república. E eu não paguei ninguém pra ir pra lá. Não, a pessoa do chat aqui falou, cara, às vezes o Bolsonaro, ele simplesmente vai passear numa cidade e junta mais gente ao redor do passeio dele, que nem um ato convocado em nada, do que nessa manifestação. É muito louco isso, cara. O Bolsonaro comendo cachorro quente junta mais gente do que o ato convocado do Lula. E vale lembrar que não foi a primeira vez que o Lula veio a público pra dar esporro nos seus ministros, né? Pessoas do seu entorno por problemas do governo. Na verdade, há pouquíssimo tempo, 22 de abril, ele fez isso aqui também. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa por uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada B. Ele tá reclamando que a equipe dele não tá articulando direito. Esse é o problema. O problema é que o Haddad tá lendo muito e trabalhando pouco. Parar com essa merda aí de ler. Lê livro. Pelo amor de Deus, Haddad. Para de ler livro e vai trabalhar. Vai mexer os pauzinhos aí, porque o nosso governo tá uma desgraça e nada funciona nessa merda, é a culpa é de vocês. Basicamente foi isso, mano. Jogou a culpa pro Alckmin, pro Haddad em público e dane-se. Ainda teve isso, né? O Dirceu falou que o Lula tá fazendo um governo de centro-direita. Pelo amor de Deus. Vamos ver algumas ações desse governo de centro-direita. Em 2024, o Lula já conseguiu gastar mais de 277 milhões de reais somente em viagens de seus funcionários. Em 2023 bateu o recorde, foram quase 2,3 bilhões de reais em viagens. Mais uma vez, o negócio tá ficando tão feio que a extrema imprensa não tá conseguindo mais passar pano. Em apenas 3 meses e meio neste ano, o governo Lula já gastou quase 280 milhões de reais somente em viagem. Segundo dados do portal da Transparência, nos primeiros 105 dias de 2024, somente com passagens aéreas de funcionários públicos e até convidados do governo, foram desembolsados 108 milhões de reais. Além disso, as diárias pagas para cobrir os custos adicionais dessas viagens alcançaram a cifra de mais de 166 milhões de reais. Vale lembrar que esse valor não inclui os custos de viagens de Lula, Janja e dos ministros de Estado que utilizam... Ainda por cima tem isso, não inclui todos os custos. Utilizam jatos da Força Aérea Brasileira, cujas despesas são mantidas em sigilo. E aí a gente tem essa parte interessante também, começou a manter algumas despesas em sigilo. O próprio Eli falou aqui, uai, achei que a era do sigilo na presidência da República tinha acabado, pelo visto me enganei. Governo Lula põe sob sigilo lista de servidores que ocupam quartos de hotel de luxo em Londres. E aí, né, começaram a resgatar algumas promessas do Lula na época da campanha. E eu vou fazer uma coisa pra você, vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos, pra saber o que você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto assinar pra saber o que esse homem esconde por 100 anos. Lula põe sigilo em lista de servidores que ocuparam 58 quartos em hotel de luxo em Londres. Tem mais, né? É o sigilo do amor, maior estelionato eleitoral da história do país. Aqui é a mesma questão, né, do sigilo que a gente tá vendo, mas também teve esse tweet. Qualquer coisa é sigilo de 100 anos. Se eu ganhar, vou acabar com esse sigilo. Tem que ser investigado. Se ele for honesto, como diz, não deve temer. Outra promessa de campanha que não tá passando nem perto de ser cumprida é essa aqui, né? Ninguém mais critica o orçamento secreto. Emendas PIX ganham tração e já são usadas em 18 das 27 assembleias estaduais, apesar de baixa transparência. Pelo que eu sei, essa tal emenda PIX é pior do que as emendas... Qual que era o nome? Era a emenda do relator, eu acho, né? Que era chamada de orçamento secreto. Essa emenda PIX, ela tem menos transparência ainda. E tá sendo utilizada pra caramba. Então, isso aqui é ainda pior do que o orçamento secreto, mas ninguém mais fala. Vocês lembram que no governo anterior era orçamento secreto pra lá e pra cá o dia inteiro só se falava de orçamento secreto e que, meu Deus do céu, é pior do que o mensalão, é a pior prática de corrupção da história do país, o orçamento secreto tem que acabar e agora ninguém mais fala nada. Sendo que piorou, é menos transparente e o Lula tá quebrando recorde, né, em liberação dessas emendas. Por que não tem mais dia e noite o orçamento secreto, a prática, o uso do orçamento secreto sendo criticado na extrema imprensa? Predominância crescente dos parlamentares na destinação do dinheiro causa diferentes passões, como risco de corrupção, prejuízos ao planejamento de políticas públicas e até impactos eleitorais. Mas tá tudo certo, não vamos mais criticar o orçamento secreto, né? Porque agora o amor venceu. O que mais que nós temos aqui nesse governo de centro-direita
maravilhoso. Agências amigas do PT vencem mega licitação de Lula. O antagonista já sabia, desde o dia anterior, do resultado da mega licitação para combater fake news dos outros, do governo Lula, né? Então, o antagonista tinha dado esse furo de reportagem, né? Já basicamente sabia que a licitação, né? A mega licitação tinha sido comprada. Corrupção! Isso é corrupção. Mais um escândalo de corrupção pro governo petista, que tem poucos, né, na conta. Isso é só mais um esquema de corrupção. Liberaram essas mega licitações só para agências amigas do PT. Mas foi um processo limpo, pode ter certeza. Ó, saber do resultado com antecedência não deveria ser possível, já que os autores das propostas vencedoras só poderiam ser conhecidos na sessão pública nessa quarta, pois o julgamento acontece sobre propostas não identificadas. O fato do antagonista saber com antecedência prova que foi maracutaia. Prova que o processo não aconteceu como deveria. E não tem como mentir sobre isso, né? O antagonista vai lá, um dia antes, fala, ó, essas aqui vão ser as empresas que vão vencer, vão ganhar essa mega licitação. E aí, no dia seguinte, se confirma o furo de reportagem. E é claro, né? Ainda tem isso. Os 197 milhões de reais alocados pelo Palácio do Planalto para combater fake news serão partilhados por 4 agências amigas do governo Lula. Além de tudo, é por essa causa super nobre, que é combater fake news. Mas só empresas amigas do governo venceram esse negócio. Tipo, ganharam esses 197 milhões. Do nosso dinheiro. Sempre, né? É sempre do nosso dinheiro. Então, basicamente, estão usando 197 milhões de reais do nosso dinheiro para pagar agências amigas do PT para que elas censurem a oposição. Porque esse combate a fake news é basicamente isso que a gente tá vendo. Eles vão chamar de mentira tudo que é crítica ao PT e é isso. 197 milhões do nosso dinheiro sendo usados para nos censurar. Maravilhoso, né? Através de mais uma manobra corrupta. Ó, o governo da centro-direita, que maravilhoso. Assim. É só coisa boa. Mas tem mais. Essa medida aqui foi quase de extrema direita, né? Nem centro-direita. Urgente, compras online terão o maior imposto do mundo. Adeus, Shein e Shopee. Já tava ruim, você achou que não dava pra piorar? Ó, quem poderia imaginar que a reforma tributária do Haddad aumentaria ainda mais os impostos? A proposta entregue pelo governo ao Congresso Nacional deixou isso muito claro. Produtos açucarados vão pagar o imposto do pecado. Compras em sites estrangeiras vão pagar o maior IVA do mundo. Tem isso também, né? Durante a campanha, taxar grandes fortunas. Vamos taxar os bilionários. Na prática, na hora do vamos ver, vamos taxar o seu todinho, sua Coca-Cola, que pobre não deve consumir produto açucarado. Vamos taxar sua comprinha na Shein, na Shopee também. Coisa de bilionário, de rico. Só rico e bilionário compra na Shein, na Shopee. Isso é direita demais. Meu coração de direita nem aguenta tanta direita assim por parte do governo. Atualmente, compras em sites estrangeiros pagam de acordo com o programa Remessa Conforme 17% de ICMS. Agora, com a reforma do amor, você vai pagar um IVA de pelo menos 26,5%. Parabéns a Haddad e Lula por impedirem que o pobre consiga ter produtos de boa qualidade. E quando a gente vê uma matéria como essa, não tem como não lembrar desse meme incrível, né? Não cai em fake news. Ó, isso é fake news. Isso é o que eles dizem que é fake news. Quando a direita tava falando, eles vão taxar e vai aumentar o preço dos produtos da Shein e da Shopee. Aí a gente tem esse idiota fazendo essa dancinha ridícula aqui, né? Não cai em fake news. Você não será taxado por sua comprinha na China. A empresa que te vender é que será taxada. Fim. É um gênio. São os gênios, assim. Essa galera aqui da centro-direita, né, que manja muito de economia e que é assim que funciona, mano. É a empresa que vai ser taxada, não você. Pelo amor de Deus, mano. E aí é aquela hora que dá aquela raiva de pensar que esse maluco, o voto dele vale tanto quanto o seu. O voto desses idiotas tem o mesmo valor do seu voto. Se duvidar mais, né? Porque vai saber como é que realmente funcionam as caixinhas lá. Às vezes o seu voto não vale nada e você não tá nem sabendo. E fenômenos como esses que a gente tá vendo, né? Todas essas grandes façanhas do governo do amor resultam nisso aqui. Ó, o Caio Felipe, feliz da vida. Filho, é ele, esquece. É 13. Um tempo depois, mercado tudo caro. Farmácia tudo caro. Sacolão tudo caro. Jesus. Faz o L. Já vou avisando que fiz o L. Estou profundamente arrependida. A única coisa que o Lula fez foi trazer o Brasil pra comunidade internacional. O resto tá um lixo. 1 quilo de cebola, 13 reais. Não voto, não voto e não voto em nenhum arrombado. Ainda acha que o Lula fez algo de bom levando o Brasil pra comunidade internacional. O Lula só fez o Brasil passar vergonha internacionalmente. Em todas as grandes polêmicas que aconteceram ao longo do governo, o Lula se posicionou do lado errado em todas elas. Só isso. O Lula foi pra África agradecer a escravidão. Mas não, que bom que pelo menos ele trouxe a comunidade internacional. A comunidade internacional quem? Os ditadorzinhos de merda aqui da América Latina, que são os amigos dele? Esses aí que ele trouxe pra perto da gente? Nossa, que grande coisa, realmente, né? O Maduro tá com o Brasil
Brasil agora. Maravilhoso. Fiz o L, sou Lula faz uns 12 anos, mas assim, nada baixa. Cada vez que faço compras no mercado, tá tudo exponencialmente mais caro já faz meses. Eu realmente não sei até quando vai ser viável. Eu não falo isso como desabafo banal. Tá inviável mesmo. Mas tá inviável com amor, com muito amor. Com certeza é melhor do que estar viável, só que com ódio. A guerra do Lula é contra a fome. Sai pra lá, Zezé Biscoiteiro. Isso era o que a Rajane pensava, né? Mas um tempo depois, alguém desenha pra ver se eu entendo. Se o Brasil agora é a 8ª economia do mundo, por que os preços das comidas são insustentáveis no supermercado? Cada vez que a gente vai, tá tudo mais caro. Não tô entendendo essa conta. É porque esquerdista não entende de conta mesmo. E você votou em outras pessoas que também não entendem. Eles não entendem nada. Eles não sabem nada de economia. Por isso que, olha que surpresa, a economia fica uma merda. Que arrependimento de ter votado no filho da mãe do Lula. Ah, mas votaria no Bolsonaro? Dane-se o Bolsonaro e o que ele fala. Pelo menos com ele, eu não ia voltar a pagar uma porrada de imposto e nem tava com risco de perder a minha fonte de renda. Não, que isso. É muito pior você ter um presidente desbocado do que um que coloca taxa em tudo que é coisa. Que faz o imposto de tudo aumentar e faz com que o poder de compra do mais pobre diminua pra caramba, né? Com o PT no poder, você não precisa de uma pandemia pra que tudo vire um caos. Já tinha sido assim com a Dilma, tá sendo agora com o Lula também. Eles são muito piores pra um país do que uma pandemia. Essa galera só tá descobrindo isso meio tarde demais, né? Ó, aqui, ó, pai Lula, uhul! E depois de um tempo, ó, tudo caro no mercado, tudo caro na farmácia, tudo caro no shopping, tudo caro em qualquer lugar desse Brasil. Chega a dar uma sensação de desespero. Meu Deus, tá tudo caro! Por que será, né, Tami? Por quê? Aí vai lá ela, 2026, aperta 3 de novo, que ela não entende. O arrependimento de ter votado no papai Lula, mas PQP, o cara só faz merda. Vai pra merda, velho desgraçado. Eu amo Lula, eu amo a rapariga do Lula, amo o cachorro do Lula, amo o filho do Lula, eu amo Lula, disse a Amandinha, que um tempo depois também disse. Detesto falar isso, mas o mercado tá mais caro agora da época do Lula do que na do Bolsonaro. Não foi por falta de aviso, tá? Eu votaria 1000 vezes de novo no Lula pra tirar o Bolsonaro, mas a economia do dia a dia não tá indo nada bem. Não é só do dia a dia, tá? É porque eles não entendem também que a esquerda costuma fazer umas maquiagens, né, na economia pra parecer que não tá tão ruim quanto tá. Inclusive, eles estão reclamando do Milei por causa disso, porque o Milei tirou várias das maquiagens que a esquerda fez. Alguns índices pareciam piorar por causa disso, mas o governo já tá começando a melhorar economicamente, justamente porque ele tirou as maquiagens e está fazendo, tem que ser feito. Inclusive, alguns sacrifícios que precisam ser feitos pra, a longo prazo, resolver os problemas econômicos da Argentina. O que a gente tá fazendo no Brasil é o contrário. A gente tá com uma economia merda e tá fazendo ela ficar pior ainda. As projeções pro futuro são piores, justamente porque pra tentar fingir que ela não tá tão merda, os esquerdistas vão lá e tentam fazer umas maquiagenzinhas aqui e ali. O que o governo desse Lula tá fazendo é uma bagaceria, arrependimento total. Nunca me arrependi tanto, né, de ter comemorado ali a vitória do papai Lula. Vejo que andam evitando falar dos preços exorbitantes dos supermercados. Eu não vou me calar. Ah, mas o Lula, ok, o Lula faz muita coisa. Ela não sabe o que, mas muita coisa ele tá fazendo. Mas os preços dos supermercados estão exorbitantes. Aí vem gente com receitinha de compra ali a colar. Não, eu quero preço justo. Já vamos falar sobre isso do Lula faz muita coisa, tá? Vou falar uma verdade. Eu tô gastando quase meu salário todo em comida no supermercado. Tá impossível. Tô pouco me ferrando que o presidente é o Lula. Não vou fingir que tá tudo lindo a situação sendo essa. No mercado a gente só escuta isso. Tá tudo caro pra caramba. Então quer dizer que não tá dando pra comprar picanha todo dia, não? Putz. Lula, eu tô com ódio de você, eu tô começando a me arrepender de ter votado nesse... Tá começando, só começando a se arrepender. Eu votei no Lula e esperava mais do governo. Os assessores falaram que ele tinha peso no cenário externo e ele se iludiu e esqueceu os países. Dengue, gripe, violência, carrinho de supermercado vazio, não tem como aprovar isso. E agora PEC da defesa. Próxima vez que tiver que votar e tiver o Lula ou o diabo, prefiro votar no diabo. PQP, se arrependimento matasse. Então a economia, como a gente viu, tá um desastre, né? Mas e a questão de saúde pública? Porque tinha gente que jurava que se o PT tivesse administrando o Brasil na época da pandemia, as coisas teriam sido melhores, né? Bom, como a gente já viu, claramente a economia teria colapsado de vez. Porque sem pandemia, eles já estão conseguindo quebrar o país. Imagina se fosse o PT administrando as contas públicas durante aquele período. Assim, na verdade eu não quero nem imaginar. Mas o próprio tratamento com a questão da saúde, do vírus, das vacinas, assim, a gente já tá vendo aqui como teria sido. Mais algumas matérias sobre o governo do amor, né? Uma falha inaceitável. O poder público reduziu em 83% a contratação de agentes anti-dengue quando a epidemia se avizinhava. Olha como eles são eficientes. O Brasil já registra 1.657 mortes por dengue em 2024. O número de óbitos pela doença é o maior já registrado no país. Estamos tendo uma crise. Incrivelmente, depois de décadas enfrentando esse problema, incompetente governo petista está conseguindo registrar os piores números. O PT não está conseguindo enfrentar uma doença que já é conhecida no Brasil há décadas. Isso aqui é simplesmente inacreditável. O Brasil
ultrapassa 3 milhões de casos prováveis de dengue. Lula gastou 61% a menos que o Bolsonaro em campanha contra a dengue. E você vê, os números não são mera coincidência. O país está investindo muito menos no combate à dengue agora. Por quê? E tem a questão da vacina, né? Não sei se vocês lembram, mas o Lula não quis comprar a vacina logo que ela saiu. Simplesmente ele não queria... acho que os japoneses criaram a vacina para dengue. E aí ele não quis comprar as doses de vacina. Ele queria que fosse desenvolvida uma vacina aqui no Brasil. E é isso. Então, a gente estava tendo os piores casos, piores números nos casos de dengue. E ele não quis comprar vacina também. E aí? Olha só como é super eficiente o governo petista no enfrentamento a doenças. Cidade de São Paulo não tem doses para ampliar vacinação contra a dengue. Ainda estamos tendo problema com a vacina, mesmo em meio a um surto que tá super caótico. E assim, eu realmente conheço muita gente que pegou dengue nesses últimos tempos aí. O negócio tá muito, muito insano, super caótico. Tropeços com vacinas, o governo não pode se eximir da responsabilidade por falhas contra a Covid e dengue. Então eles também estão tendo problemas na vacinação contra a Covid até hoje, que isso já nem é mais um grande problema. PF apura fraude em contratos de 190 milhões do Ministério da Saúde. Matéria de 18 de abril, ó. Segundo a corporação, houve superfaturamento estimado em 80 milhões de reais e sobreposição de objetos que contabilizam cerca de 46 milhões de reais. Falhas do Ministério da Saúde agravaram a epidemia da dengue. Veja os principais erros. A gestão atual do Ministério reduziu em 58% o valor gasto com campanha, como a gente viu antes. Mas enquanto isso, o imposto lá no alto. O Lula viajando pra tudo que é lugar, quebrando recordes de despesa, colocando sob sigilo várias desses gastos com as viagens. Só coisa boa esse governo, gente. Olha que maravilha. E depois dessas notícias que eu trouxe, e assim, essas são as notícias mais novas, né? Relativamente novas. Se a gente fosse pegar todas as coisas desastrosas que esse governo já fez desde o começo, meu Deus, esse vídeo aqui não terminaria nunca. Mas a gente pega todas essas notícias e começa a entender alguns fenômenos, inclusive o que a gente viu no começo do vídeo, a manifestação vazia. Olha só, porque o instituto mais petista que há, o IPEC, divulgou isso. O IPEC é um antigo IBOP, é aquele tipo de instituto que sempre erra muito pra esquerda, sabe? É difícil confiar em pesquisa no Brasil, né? Porque a maior parte dos institutos são bem de esquerda. E a gente tem entre esses os piores, e o IPEC é um dos piores. Aqueles que erram com a maior margem sempre em direção à esquerda. Esse instituto tá apresentando esses números, então tenha isso em mente. Provavelmente, se o IPEC tá apontando esses números, é porque na realidade eles são bem piores do que isso. Isso aqui devem ser os números suavizados ainda, porque é incrível, como sempre, os números do IPEC, eles são um pouquinho melhores, ou bastante melhores pra esquerda do que a realidade se confirma depois de um tempo. 42% dos brasileiros acreditam que a atuação do governo nas áreas de segurança e saúde é ruim ou péssima. Os novos resultados aferidos pelo IPEC se somam a uma maré ruim para o governo Lula em termos de aprovação popular. A pesquisa de março, feita pelo instituto que sucedeu o IBOP, mostrou que pela primeira vez desde a pós-petista, a parcela dos brasileiros que aprovam a atual gestão, de 33%, equivale estatisticamente à dos que reprovam, 32%. Eu acho que a realidade é bem pior do que isso aqui, né? Eu acho difícil, porque a gente tá vendo, ele não consegue colocar meia dúzia de pelego em São Paulo, no estádio do Corinthians. A situação do país é catastrófica. Nas redes sociais, os petistas já estão começando a se indignar e falar que realmente tá tudo uma porcaria. E é meio difícil ignorar o surto da dengue, porque, cara, se você não pegou dengue nesses últimos tempos, você com certeza conhece algumas pessoas que pegaram e que ficaram bem mal com isso. E você sabe que o governo tá lidando terrivelmente mal com isso. E que, em tese, deveria ser uma doença que a gente tem muito mais facilidade de controlar, porque é uma doença muito conhecida, que a gente já tá há tempos lidando com ela, né? Olha só, o governo Lula derretendo. E aqui a gente tem várias métricas. Essa ainda é a pesquisa do IPEC. Você percebe que a opinião das pessoas, a visão de que o governo é ruim, é sempre maior do que a visão positiva. Então o governo tá indo mal em combate à inflação, em segurança pública, em combate ao desemprego, em saúde, em política externa e em combate à fome e pobreza. A pesquisa aponta as consequências desastrosas desse governo que refletem diretamente na vida de todos os brasileiros. Os números apontam saldo negativo ou zero em 7 das 8 áreas avaliadas. O combate à inflação lidera, seguido pela segurança pública, desemprego, saúde, política externa, combate à fome e pobreza. Tem o meio ambiente com nota 0. E aí a gente tem essa outra pesquisa também do IPEC, ó. Quase 80% dos brasileiros dizem que o preço dos alimentos aumentou. E fica meio difícil até de você entender os números anteriores, né? Quase 80% dos brasileiros dizem que o preço dos alimentos aumentou. E os outros 20%, pelo jeito, não fazem compras, né? São os idiotas, porque não é nenhuma opinião essa. É simplesmente um fato. Você vai no supermercado, você percebe, tá tudo mais caro. Mas então, eles estão percebendo que o preço dos alimentos aumentou, mas ainda tem aqueles muito radicais que, sei lá, né? Por algum motivo não veem isso como uma culpa do governo. Não falam que a economia que tá ruim, o combate à fome tá ruim. Mas tá, né? É simplesmente um fato objetivo. E ainda tem isso aqui, ó. 55% dos brasileiros acham que a economia estará igual ou pior em 6 meses, diz IPEC. E são os que estão certos, porque muito provavelmente vai estar pior. A gente tá vendo aí, já tem vários indicativos de que as coisas vão só piorar daqui pra frente. A dívida do Brasil tá só aumentando, os impostos estão aumentando. Tendência é que, obviamente, com um imposto mais alto,
alto o produto fique mais caro também. Mas é engraçado, né? A CNN fala, 40% dos brasileiros acham que a economia estará melhor em 6 meses. 40%. Visivelmente menos da metade, mas eles destacam os que acham que vai estar melhor, né? E não a maioria que acha que vai estar pior. E mais uma vez, é o IPEC dizendo, 40% dos brasileiros acham que a economia vai estar melhor daqui a 6 meses, com base em quê? 40% dos brasileiros estão errados, né? E eu duvido que seja um número tão alto. Ruim ou péssimo? Essa é a avaliação do governo Lula em 7 das 8 áreas, segundo pesquisa do IPEC. Tudo isso também explica essa outra pesquisa que saiu já tem um tempo, essa daqui foi de fevereiro, que mostrava que 73% dos brasileiros não sabem mencionar uma única medida de Lula que beneficiou a população. É claro que não, porque como a gente acabou de ver, o governo é desastroso em absolutamente tudo. Tudo. Não tem nada que esse governo faça direito. Nada. Tudo piorou na vida do brasileiro. Só que o interessante não são os 73% que não sabem apontar uma medida positiva, porque isso aí é simplesmente o esperado, já que o governo é um desastre completo. Mas quando a gente vai observar os que apontaram algo positivo, é que fica pior ainda. Porque são coisas que não fazem sentido. Não tem nada a ver. Olha só, entre os 26% dos entrevistados que disseram saber de ações de benefício, o maior percentual, 8%, comentou os investimentos no Bolsa Família, ou auxílios de renda à população carente. Por que isso é interessante? Porque são ações genéricas. Ah, ele tá investindo mais no Bolsa Família. Ele tá investindo no Bolsa Família. Isso é uma coisa positiva do governo, né? Só que olha só que coisa. Governo Lula retirou 2,9 milhões de pessoas do Bolsa Família em 2023. Tem essa aqui também, ó. Governo Lula corta 3,7 milhões de beneficiários do Bolsa Família no Nordeste. Então, não é nem que, nossa, melhorou muito a situação do Bolsa Família. É simplesmente o Bolsa Família ainda existe. Então, teoricamente, não tá errado quando você fala, ah, tem uma ação positiva do governo, tá investindo no Bolsa Família. Só que aquela coisa, todo governo investe nos programas de assistencialismo. Então, mesmo que o programa tivesse sendo um fracasso completo, tivesse praticamente sumido do mapa, se tivesse 100 reais de investimento, sim, tá investindo, né? Então, não é nem que seja uma ação positiva do governo, necessariamente. Claro que isso é discutível. Se você é contra o assistencialismo, você pode falar, bom, então é positivo, né? Tá diminuindo o assistencialismo. Mas não é isso que essas pessoas estão falando, obviamente. Então, você vê, esses aqui meio que já estão errados. E aí, em seguida, foram elencados investimentos na educação pública, né? 4% falaram, ele tá investindo na educação. Vamos ver como é que tá o governo Lula na área da educação? Olha só, o governo Lula bloqueia 332 milhões de reais destinados para educação. Realmente, muito bem. A educação do Brasil tá maravilhosa. Assim, a gente já tem uma educação de merda, uma das piores do mundo, porque o PT passou mais de uma década no poder. Dá pra gente sentir hoje os impactos da educação petista na vida das pessoas que, assim, claramente sofrem. Se você... Eu posso falar com alguma propriedade, tá? Porque até a 7ª série eu estudei em escola pública. Cara, é bizarra a diferença das escolas públicas para as escolas particulares. É uma discrepância muito grande. Só depois de muito tempo eu fui perceber quão defasado era o ensino da rede pública ao qual eu fiz parte. Praticamente durante toda a minha vida escolar, quem tava no poder era o PT. Então você vai apontar como positiva a administração do governo Lula na questão da educação. Que mais que eles apontaram como positivo aqui, ó? Programas de moradia, habitação, o programa Minha Casa Minha Vida. Vamos ver, como é que tá isso aqui? O Lula sanciona lei com novas regras Minha Casa Minha Vida. Pelo que eu vi, realmente não tem muita coisa sobre esse programa de habitação. O que aconteceu foi que eles mudaram, né? Antes era a Casa Verde e Amarela, né? O Bolsonaro tinha mudado. E agora volta a ser Minha Casa Minha Vida. Saiba o que muda. E aqui eles mostram as mudanças. Não parece algo tão significativo pra mencionar. Teve algumas mudanças. Mas tem essa matéria interessante que saiu no UOL, ó. Lula quer refazer Minha Casa Minha Vida, mas falta verba, dizem especialistas. Então, eu não sei como exatamente anda esse programa de habitação, mas mais uma vez é meio que aquela opinião genérica. Uma ação positiva do governo. Tem os programas de habitação, né? Sim, é a mesma coisa. A gente já tinha no outro governo, enfim. É um programa que existe, já tem bastante tempo e continua existindo. Basicamente é isso. Eu acho que é meio exagerado você falar que essa é uma medida positiva do governo. É praticamente uma medida que não mudou. Não significativamente, pelo menos. E ainda tem essa outra matéria aqui que eu separei, ó. Governo Lula corta verba de bolsas de estudo, educação básica e farmácia popular. Ajuste cumpre as regras no novo arcabouço fiscal e não impacta na entrega de medicamentos. Diz governo, né? Segundo o governo, não vai impactar. Mas aqui a gente tem mais ações muito legais do governo, né? Como vocês podem ver, realmente maravilhoso. Ou seja, o que a gente conclui com isso? 73% dos brasileiros não sabem mencionar uma única medida positiva do Lula e os outros acham que sabem, mas falam de coisas genéricas, falam de coisas que muitas vezes até, na verdade, mudaram pra pior, mas apontaram alguma coisa. Pra não dizer que não sabiam nada, eles simplesmente soltaram alguma coisa qualquer aí. Então ninguém realmente sabe alguma coisa positiva que o governo fez. Não tem nada realmente assim, não.
isso aqui, isso melhorou. Isso aqui tá bom. Isso aqui tá legal. Não, tudo piorou. É basicamente isso que a gente consegue confirmar. E já que estamos falando de pesquisa, tem essa aqui muito importante também, que é a do Prêmio IBEST. É a pesquisa de quais são os melhores influenciadores do país. E pra minha surpresa, eu não só estou concorrendo, como eu passei da primeira fase. E olha que eu praticamente nem falei. Na verdade, aqui no canal mesmo, em vídeo, eu não tinha falado ainda sobre. Mas mesmo assim, vocês conseguiram levar a gente pra próxima fase. Então assim, eu estou maravilhado com o apoio do público. Eu realmente não tenho palavras pra agradecer. Mas vamos continuar tentando avançar de fase cada vez mais, né? Vamos ver quão longe a gente consegue chegar. Então basicamente, você precisa criar uma conta aqui, né? E é facinho de criar a conta. Eu acabei de criar ela aqui agora, no meio da live. Então você cria a sua conta, clica no link que tá ali na descrição do vídeo, talvez também no comentário fixado. E aí já vai aparecer aqui a opção pra você votar. Olha só, canal Tragicômico está concorrendo. Merece ser top 20 do Brasil? Eu acho que sim, né? Eu acho que merece. E aí você vota, e o seu voto pode valer em dobro. Enfim, você pode seguir as instruções. Parece que você consegue votar algumas vezes por dia. Quantas vezes, chat? 3 vezes. Você consegue votar 3 vezes por dia. E a gente tá concorrendo com gente grande. Mas tamo bem até aqui, ó. Tamo concorrendo com Inteligência Limitada, bom podcast, com o Flow também, com o Podpah. Eu acho que a gente tinha que passar o Podpah, pelo menos. Ó, o Encapsu aqui também. É engraçado que tem até a extrema imprensa concorrendo aqui com a gente, ó. A Fórum, Globo, Folha. Vamos passar essa galera toda, né? Já estamos na frente deles, mas acho que a gente pode mais. Então, vamos subindo, vamos ver até onde a gente chega. Mas agora, falando sério, ainda tinha mais umas pesquisas que eu queria compartilhar com vocês, porque a gente viu a diferença do tamanho das manifestações petistas em relação à manifestação bolsonarista. E a gente tá vendo que até no IPEC o governo Lula tá derretendo. E o IPEC também fez esse outro levantamento. E mais uma vez, eu acho que a diferença é maior. E esse levantamento, ele vai meio que explicando o que os nossos olhos estão vendo. Porque, olha só, segundo o levantamento do IPEC, essa é a posição geral ideológica do brasileiro, tá? Então aqui realmente é um geralzão. Quanto por cento dos brasileiros são de esquerda, quantos são de direita, quantos são isentões? Então a gente tem 18% de esquerda, 41% de direita e 28% de centro. O Brasil é de direita, mano. O Brasil é de direita. A esquerda não se cria e é por isso. Isso aqui também explica tudo que a gente tá vendo nos Twitter Files. Por que a esquerda tem que calar os opositores? Por que a esquerda tem que censurar? Tem que tentar perseguir, tem que silenciar, tem que derrubar a conta, derrubar canal? Porque eles sabem, mano, que se a gente tiver na trocação franca, eles não aguentam. Porque a direita é maior, é mais engajada, tá com a verdade do seu lado. Então é muito mais fácil pra gente defender o nosso discurso, porque a gente tá simplesmente falando a verdade. Eles é que precisam dar um monte de voltas estrambólicas pra falar sobre como os bandidos são vítimas da sociedade. Enfim, glorificando tudo que não presta, fazendo apologia a tudo que não presta. Eles têm que fazer esses contorcionismos todos pra passar pano pra esse governo que é uma merda em absolutamente tudo. Não tem nada de bom, nenhuma estimativa positiva pro governo. E a gente só precisa falar a verdade. O Brasil é de direita, a maior parte de direita. Claro que eu poderia dizer que boa parte dessa galera de centro são aqueles esquerdistas tímidos, né? Mas até isso é um sinal interessante, porque é uma forma da janela de Overton, né? A percepção geral da população cair mais pro lado da direita. Porque se eles não têm coragem de se assumir como esquerdistas, já é alguma coisa. Mesmo que eles defendam muitas ideias de esquerda, pra eles não tá muito legal bater o pé e falar, não, eu sou de esquerda mesmo. Essas são as pessoas convictas, né? Essas são as pessoas que realmente, não, eu sou esquerdista. E aqui é a galera que fala, eu sou de direita mesmo. E a diferença é muito grande. Muito, muito, muito grande. Então não é só um ato mal convocado do Lula. É um governo de esquerda fracassado por uma população de esquerda que não existe, que é ridícula, que é ínfima. E como é que a gente deixou por tanto tempo esses caras aqui que são inócuos, desprezíveis, controlarem toda a narrativa, o debate público, sabe? A gente precisa mudar essa situação, com certeza. Porque mesmo sendo 18% da população, os esquerdistas é que cancelavam as pessoas, controlavam as marcas, as empresas. Eles são 18% da população, mas os comerciais, a posição dos jornalistas, das emissoras e dos artistas é pra essa galera. A gente tem todo o aparato midiático, todo o mainstream do jornalismo e do entretenimento servindo 18% da população e pisando em cima de 41%. E sabe-se lá, né, essa galera de centro, pra qual lado elas se posicionam mais. Também é interessante notar que diminuiu o número das pessoas de centro, ou seja, as pessoas estão cada vez menos querendo ficar em cima do muro, cada vez mais se posicionando de um lado ou de outro. E a maioria tá começando a se posicionar, tá indo mais pro lado da direita do que da esquerda. Outro dado interessante é o baixíssimo número de pessoas que não sabe, que não tem uma posição. Porque, assim, até pouco
pouco tempo atrás, relativamente pouco tempo atrás, o Brasil era um país muito despolitizado, mano. Praticamente não existia esse conceito de direita e esquerda aqui, né? Tinha esquerda e a gente chamava de direita o PSDB, né? Os tucanos eram a nossa direita, teoricamente. Então, era muito vago esse conceito. Eu acho que ele nem significava nada pra maior parte dos brasileiros. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a maior parte tem uma posição, ou pelo menos entende do que se trata. Então, o brasileiro se politizou muito nesses últimos anos. E eu acho que isso é uma coisa positiva. Porque enquanto a gente não se politiza, a gente simplesmente fica deixando o poder nas mãos de quem sabe, né? De quem entende de política. E na maior parte eram uns crápula arrombado que só ferravam com a nossa vida. Então, que bom que a população tá se politizando cada vez mais. E aí a gente tem que usar essa politização pra tentar realmente colocar políticos mais decentes lá no poder pra que, quem sabe, né, em algum tempo a nossa situação comece a dar uma melhorada. Mas tem mais alguns números, ó, ou algumas coisas interessantes. Eu não tenho como colocar esse vídeo aqui da Globo News, mas ele também foi uma pérola. É um outro recorte da pesquisa, né? Aqui vai recortando o quão forte é o posicionamento das pessoas dentro do espectro, né? E a gente tá vendo que os extremos, inclusive, eles são mais fortes do que as áreas mais moderadas, tanto pra esquerda quanto pra direita. Mas a direita basicamente é maior em tudo, né? Tanto entre os que são mais moderadamente, né? Mais de centro-direita. O pessoal que é mais, não, eu sou de direita mesmo. Mas eu também achei interessante ver que a galera também tá realmente saindo mais do muro. É basicamente quem fica no muro e não tem muito um lado, não, eu sou de centro, né? Essa galera que tem algum volume. Mas quando começa a ir pra um lado ou pro outro, a galera se posiciona mesmo. Não, sou totalmente de direita ou totalmente esquerda. Esse vídeo é interessante pela cara de tacho dessa apresentadora, que fica completamente em choque tendo que divulgar os números do IPEC. E repito, né? Sendo do IPEC, provavelmente a diferença é maior. Porque eles sempre puxam a sardinha pro lado da esquerda. E se no IPEC tá assim, então você imagina como é na realidade. E eu acho que é por isso que o Lula não consegue colocar ninguém em lugar nenhum. Não consegue nem sair na rua direito sem ser hostilizado, enquanto as manifestações de direita são sempre muito maiores. Não é só a força do engajamento, é porque o Brasil é de direita. E isso já é um problema. Se o Brasil é tão predominantemente de direita, como uma pesquisa do IPEC indica, significa que a gente está sendo governado do jeito errado. Porque o nosso governo não é de direita. A população é de direita. Mas a Constituição, as leis, esse monte de ministério, o posicionamento de quem controla realmente a população é de esquerda. Inclusive, isso nos leva para esse outro número bizarro aqui, né? Como ele apontou, enquanto 45% do povo é centro-direita ou direita, esse número entre jornalistas é de apenas 4%. Há 20 vezes mais jornalistas autodeclarados de extrema esquerda do que de extrema direita. Então, como a gente tá vendo aqui, né, a posição do povo é essa que a gente já tinha percebido antes. Muito mais direita do que esquerda. Mas entre os jornalistas, é assim. Quantos jornalistas de extrema direita a gente tem? 0,1%. Quantos de esquerda? 52%. De extrema esquerda tem 2%. E assim, raros são os que aceitam o rótulo de extrema esquerda, né? Pra eles existe esquerda e extrema direita. Então esses aqui basicamente são os de extrema esquerda. E esses de centro-esquerda são os de esquerda. E esses de centro também devem ser meio de esquerda. Mas de direita, né? Direita moderada e centro-direita a gente tem nada. Nada. Quase a totalidade dos nossos jornalistas são de esquerda. Ou seja, a gente não vê na mídia o discurso do povo, o discurso da população brasileira. E isso também explica por que as mídias alternativas estão crescendo tanto e por que eles querem calar as mídias alternativas. Calar o próprio cidadão de se manifestar nas suas redes sociais. Porque eles precisam tentar, pelo menos, fazer essa lavagem cerebral, né? Você liga a televisão e aquele programa, o jornal, tudo tá sendo endereçado aos esquerdistas. Aos 13% de esquerdistas do país. Enquanto todo o resto não só é ignorado, como já falei, é massacrado ainda, é criticado. É apontado como se fosse a escória da humanidade. Mas é a maior parte da população. O IPEC é o antigo Ibope, que saiu de cena após uma série de pesquisas desastrosas com erros sempre a favor da esquerda. Continua sendo um instituto com forte viés esquerdista. Tanto, creio que há ainda mais pessoas que se identificam com a direita do que apresentado na pesquisa. Esse que é o problema do sistema, incluindo aí a Lula News, que não gostou nem um pouco do resultado. Mais da metade do país, por volta de 60%, se declara de direita, numa pesquisa feita pela esquerda. Essa é a realidade. A direita pegou a bandeira do antissistema e conseguiu escutar o clamor das ruas, diz Otávio Guedes, sobre pesquisa do IPEC, que aponta que apenas 11% dos brasileiros se consideram completamente de esquerda. Essa é a situação. A esquerda brasileira é pífia, políticos de esquerda são todos uns bosta, o nosso governo de esquerda é um fracasso retumbante que até os poucos esquerdistas estão tendo que admitir. Uma manifestação de esquerda não consegue encher o banheiro aqui de casa, eu acho, até porque a maioria deles tranquilamente poderia estar dentro da privada, que a gente nem perceberia a diferença. O cenário é caótico pro governo. O Lula tá tendo que ir a público pra fazer críticas aos seus ministros. Esse governo tá com os dias contados. O ditador cabeça de rola lá tá sendo exposto pro mundo inteiro. A situação tá insustentável. Esse definitivamente não é o governo da população brasileira, não é. Uma pesquisa de esquerda constata isso. A gente tem uma população de direita sendo controlada por uma esquerda de merda que só ferra com a vida do povo. A gente tem todo o aparato estatal e midiático servindo a 11% da população, enquanto pisa no resto. E isso simplesmente está errado. A gente tem um tirano
gritando, não satisfeito com a revolta da maior parte da população que não é representada em lugar nenhum, tentando calar essas pessoas. A gente precisa virar esse jogo. Precisa. É uma questão de necessidade, de sobrevivência. Enfim, como fazia tempo que eu não falava do Lula, assim, diretamente do governo Lula aqui no canal, eu decidi fazer esse ultra resumão e compilado de várias das coisas que eles têm feito. Então, caso você também não estivesse muito por dentro, provavelmente você já sabia, pelo menos de boa parte das coisas que eu trouxe aqui. Mas tá aí, um belo desenho de como esse governo é um fracasso em absolutamente tudo. Se vocês quiserem, se esse vídeo for bem, se repercutir legal, de repente eu trago aí, periodicamente, mais algumas atualizações sobre o governo do amor. É isso, meus queridos. Muito obrigado pela audiência, passa esse vídeo adiante e até a próxima.